Eu vou me Ah, deslocar tá. depois da reunião só. Ah, tá. Gostaria Primeiro, de... Isso, por favor, Vicente. dar as boas-vindas. Acho que fazia algumas semanas que eu não participava aqui. Prazer estar com os amigos aí, parceiros dessa caminhada. Algumas coisas importantes, não sei se o vice-prefeito vai entrar. A gente tá marcado para... A gente vem conversando com o governo do estado há algumas semanas já. Tivemos uma reunião bastante dura ontem, depois desencadeou algumas ligações, a ligação do prefeito Melo com o governador, vice-governador Ranolfo. Então, temos em Porto Alegre, nesse domingo, acabou de ser aprovado aqui no escritório de eventos, junto ao governo do estado, também um evento teste sem distanciamento, seguindo protocolos de testagem. Então, vão testar 600 pessoas no sábado e no domingo, um evento na Casa NTX, então um passo importante a ser dado na retomada econômica. Temos aí agora 201 leitos ocupados em Porto Alegre, patamar de meados de outubro. Acho que o João Marcelo depois vai nos trazer dados mais completos, mas já antecipando um dado bastante relevante disso. E queria convidar os amigos, parceiros aí do Comui. A gente vai fazer uma reunião no Salão Nobre da Associação Comercial na terça-feira, dia 27, às 11 da manhã. Depois a gente manda o convite ali. Estou recebendo do cerimonial do prefeito o flyer ali, o convite oficial. Então, a nossa ideia é fazer alguns anúncios de incentivos ao empreendedorismo e, basicamente, ao setor de eventos. Então, é um setor que a gente vem acompanhando de forma bastante próxima, que sofreu muito nos últimos 16, 18 meses. Então, a gente fez um pequeno pacote de incentivos para esse setor, para esse final de ano e basicamente para o ano que vem. Então, gostaríamos de fazer esse anúncio junto com o prefeito Melo, o vice Ricardo, o secretário Lorenzoni e o secretário da Fazenda também, Rodrigo Fantinel. Então, vocês podem imaginar que é um incentivo importante na parte fiscal, algumas coisas de desburocratização e extinção de taxas e cobranças da prefeitura para esse setor que emprega bastante gente numa cidade como a nossa, que tem o serviço como a principal locomotiva da atividade econômica. Então, faço aqui o convite para os senhores botarem e senhoras botarem nas suas agendas na terça-feira, dia 27, às 11 da manhã, no Salão Nobre da Associação Comercial, ali no prédio da Federação. Então, reitero que a presença de todos é sempre importante e traz ainda mais legitimidade para essa nossa batalha aí de fim da pandemia, vacinação e abertura econômica com responsabilidade, protocolos e a razoabilidade do nosso lado. Então, passo a palavra, acho que o João Marcelo já está online para fazer a apresentação, então, mais uma vez, reitero esse convite para estar com os amigos, quase que comemorando mais um passo da gestão que acabou de completar 6 meses, então gostaríamos de ter a presença de todos para compartilhar essas novidades com vocês. Obrigado, Vicente. Antes de passar ao João Marcelo, já que nós temos hoje está nos acompanhando o secretário Mauro Esparta, se ele gostaria de fazer alguma manifestação na abertura do nosso encontro de hoje. Secretário Mauro. Boa tarde a todos. É uma satisfação estarmos juntos novamente. E o dia é um dia importante pelas manifestações que fizemos para o prefeito hoje pela manhã. Tivemos um evento onde os nossos artistas nativistas estavam estimulando lá a vacinação no Julinho. Isso demonstrou, assim, para deixar um pouco mais leve essa situação da pandemia. Foi muito interessante, com uma colaboração da Secretaria da Cultura, né? O secretário Guido, que protagonizou isso, mostrando, assim, a transversalidade do trabalho, né? Não é possível uma secretaria fazer de toda a prefeitura e de todas as secretarias que se envolvem nisso. Aqui mesmo vocês estão vendo esse trabalho. Hoje nós estamos completando, o João Marcelo vai falar aí depois,
800 mil pessoas vacinadas da primeira dose. Estamos chegando nesse número. E 475 mil da segunda dose. Porto Alegre continua liderando entre as capitais. Os números são de agora a pouco. E isso nos envaidece, mas também nos estimula a continuar no trabalho, né? Fazendo com que, efetivamente, o resultado coletivo se sobrepuxe sobre qualquer resultado em interesse individual. Né? Nós tivemos a notícia hoje que, no mês de agosto, o Rio Grande do Sul irá receber 3 milhões de doses de vacina no mês de agosto. Isso oferece a Porto Alegre praticamente 10%, 300 mil doses. Se realmente esses lotes chegarem regularmente, nós vamos atingir a dose 1 universalmente, não 1.103.000 pessoas que nós precisamos atingir. Isso vai acontecer se os lotes realmente chegarem. E vamos a mais de 70% da segunda dose. Isso vai fazer com que a gente tenha segurança para ir abrindo a economia e efetivamente voltar à atividade normal. Então, nos entusiasma bastante essas notícias e principalmente a companhia do senhor e da senhora aí nesse trabalho efetivo que está sendo feito desde o início da pandemia. Muito obrigado. Vamos escutar agora o João Marcelo com a notícia dele. Sabendo também que os números que nós temos hoje em relação a internações eram números de novembro. Desde novembro que nós não tínhamos números assim, né? Baixando tanto assim o número de internações. Mas isso aí agora o nosso especialista, o João Marcelo, vai passar direitinho, mostrando aí a fase que nós estamos vivendo atualmente. Um abraço. Com a palavra, João. Obrigado, secretário César, secretário Mauro. Eu vou entrar logo aqui nos nossos números, né? E depois, acredito, o Fernando já dá continuidade aí na questão da vacina. Então, vou pedir que vocês me assinalem se não estiverem vendo adequadamente aqui a minha tela. Só um minutinho. Certo. Então, imagino que já estão vendo adequadamente, né? Nossa 25ª reunião, creio que é a 24ª que eu participo, mas vocês são mais assíduos. Panorama mais ou menos como a gente está habituado a ver na sexta-feira, né? O total de testes realizados em Porto Alegre. O que a gente pode ver é uma estabilidade, até nos chamou a atenção na semana passada, quando não teve reunião, a gente vinha tendo um aumentinho do número de testes, mais adiante eu mostro que isso não vinha se mostrando como aumento do número de confirmados, era aumento de testes realizados somente, mas na projeção de 21 dias ainda é um valor em descenso, né? Ainda vem caindo, e se a gente pega a média móvel de uma semana, é praticamente um platô, 1,8% apenas de variação positiva, tem essa tendência, digamos assim, mais horizontal no número de testes realizados, rede pública e rede privada, para residentes de Porto Alegre. Quando a gente olha os testes confirmados, quer dizer, aqueles que efetivamente, uma vez testados, diagnosticaram Covid, esse número não subiu. Na verdade, ele segue uma tendência de queda, né? Uma queda não mais tão acelerada como nas últimas 3 semanas, mas olhando a última semana, ainda assim, uma tendência de queda, um valor de menos 15% de confirmados. Quando a gente separa os grupos, né? Na parte de cima, não importado, né? A nossa gíria, vocês já estão acostumados aí para SUS, e importados são aqueles testes que a gente puxa da rede privada para lançar nas bases de dados. Os dois grupos se mostram indo na mesma direção. Não é um efeito de um grupo sobre o outro que mostrava aquela queda. Então, a gente segue numa tendência de redução de casos confirmados, embora até tenha tido, né, essa cessação na queda dos testados. Juntando uma coisa com a outra, faz com que a nossa positividade, né, o número de testes está mais ou menos estável, o número de confirmados caiu um pouco, a gente está tendo um percentual mais baixo entre os testados de confirmados, tanto na rede pública, a parte de cima do gráfico, quanto na rede privada, a parte que a gente importa, né,
na parte de baixo. Então, obviamente, Valeu. né, o percentual de confirmados não vem Rapidinho. sendo um sinal Tudo de bom? alerta também nesse aspecto. Passando para a questão de solicitação de leitos, né, a gente vê aqui o número, aqui é só rede, até então a gente vinha falando da rede pública, da rede privada, indiferentemente. Aqui a gente, desculpe. Se alguém quiser fazer um comentário, só interromper, não se acanhe. Aqui as solicitações de leitos para a rede pública, então, aqui sim a gente está vendo só o SUS. Em primeiro lugar, leitos de enfermaria. Na parte de cima do gráfico, a totalidade de solicitações de leitos que a nossa central recebe cada dia, né, em torno de 240, 250, 260 solicitações. E no vermelhinho em cima, projetado embaixo, as solicitações de internação para síndrome gripal. Quando a gente olha isso, total de solicitações de leito de enfermaria, não UTI, a gente ainda tem um patamar, né? Não tem tido muita variação, em torno de 15, 16, 17, alguns dias mais baixo do que isso. Não há uma clara variação positiva. Se a gente separa dessas solicitações somente aquelas em que o paciente residente em Porto Alegre, fica quase uma linha reta, né? A gente tem tido 12 solicitações por dia, provido leito para esses pacientes sem muita dificuldade, como já tem sido há várias semanas, está muito fácil na rede pública de Porto Alegre conseguir leito para um paciente COVID confirmado ou suspeito, e está mais difícil conseguir para todas as outras patologias. Segue difícil, né? As maiores necessidades estão nas outras áreas que não COVID, porque o nosso compartimento COVID ficou digamos assim, não mais espaçoso, mas menos povoado. Se a gente separa essas mesmas solicitações agora para ver leitos de UTI, pacientes que desde a necessidade de internação hospitalar já estão num quadro mais grave, no total, a gente tem tido um número relativamente baixo, 4, 5, 3 pacientes entre porto-alegrenses e não porto-alegrenses. E se mais uma vez a gente filtra só para porto-alegrenses, a gente tem tido nos últimos dias, né, um paciente por dia de solicitação de leito de UTI. Alguns dias, eu me lembro que eu comentei com vocês aqui em alguma reunião atrás, tivemos um dia em que não houve nenhum. Agora a gente já vê alguns dias, né, nessa série aqui, onde não teve nenhuma solicitação de necessidade de internação de UTI. Então, esses parâmetros de testagem de leito de enfermaria ou de UTI nos apontam uma relativa, né, tranquilidade, as coisas estão indo sob controle ou melhorando suavemente. Nosso conhecido gráfico, né, de projeção. Nos últimos dias a gente tem notado que essa inclinação vem aumentando, né, a velocidade de descida. Nessa projeção, no ritmo dos últimos 7 dias, mantido, a gente deve na próxima semana descer a linha azul, ou seja, voltar para um patamar que lá no início de 2020 era a ideia que se tinha que somente com 2 hospitais de alta complexidade grandes, como Clínicas e o Conceição, devotados para a Covid, se poderia conter, entre aspas, a pandemia. Não era essa a ideia da ocasião, mas assim, caberia nesses 2 hospitais até um patamar de 74 leitos críticos de UTI Covid. Então, seguindo esse rumo, é claro que hoje vários hospitais da cidade estão, né, com enfermaria Covid, porque foram acionados em algum momento e nem todos desacionados ainda, mas seguindo esse patamar, talvez na próxima semana, essa é a projeção, a gente possa descer de um patamar que não se tinha desde junho do ano passado, tá? Seguindo a trajetória da última semana. O número de óbitos segue descendo lentamente, mas a gente já está óbitos por Covid confirmados, base CIVEP do Ministério, né, o sistema onde os hospitais lançam esses casos e são um a um revisados pela turma do Fernando Ritter, pela vigilância, para confirmar óbitos como Covid. Então, o número segue caindo e é baixo hoje, assim, são poucas unidades por dia, infelizmente, né, de óbitos, mas já baixo como não se tinha há muito tempo. Eu adicionei aqui, a título de curiosidade, me parece que vocês todos são bastante interessados no assunto e está na mídia, né? Algumas projeções aí de um site internacional que compila a maior parte dos dados de sequenciamento genômico, né? De análise genômica das cepas e variantes, né? Então, se alguém tiver curiosidade de consultar com mais vagar, tem o QR Code aqui, só apontar a tela, ou é esse endereço escrito na base, mas
Eu queria só chamar a atenção assim que a variante P1, a nossa brasileira, né, como se dizia, ela é esse rosa desbotado, e a variante Delta, essa que está mais badalada na mídia, é a verde, tá? Por que eu digo isso? Assim, há uma grande dúvida é o que vai acontecer com a Delta chegando no Brasil. Ninguém, eu creio, tem exatamente essa resposta. Aonde a Delta se manifestou, ela parece ter tomado rapidamente a predominância dentre as outras variantes, o que induz a ideia de que ela é mais infecciosa, se transmite mais rápido. Isso não tem nada a ver com ela. Eu acho que o João Marcelo, tu ficou no mudo. Tá no mudo, João. João Marcelo. Acho que ele caiu, não está mais na lista aqui. Não, não, na minha ele continua aqui. Mas estancou. Ó. João, Acho que vocês estão me ouvindo bem, eu perdi o som de vocês ao redor. agora voltou, João. Pode continuar. É que nós perdemos os últimos 30 segundos teu. Volta um pouquinho, João. João, parou na frase de mas não tem nada a ver com. Falou que a variante Delta tomou a maioria, mas não tem nada, parece não ter nada a ver com. Boa Pessoal, tarde, nosso vice-prefeito. Mas hoje nós temos diretor-geral. Pessoal, desculpem, eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não. Sim. Agora sim. Estamos, tá. agora sim. Eu tive uma queda aqui do contato do microfone, acho que imagino que vocês tenham parado exatamente nessa figura aqui, né? Não quero também tomar tempo Exatamente. demais, Pode repetir. tá? Fica à vontade para retomar, João. Tá. Então, assim, bem rapidamente, a grande dúvida do momento da mídia é o que vai acontecer se a Delta se tornar a variante predominante no Brasil, ou que evidências temos que ela possa se tornar, né? Então, aqui são, como eu disse, vocês podem constar nesse site aqui embaixo, ou pelo código QR aqui do lado, ela se mostrou uma variante predominante em vários países, como, por exemplo, Reino Unido. Nos Estados Unidos, onde a gente já tinha uma faixinha de gama da variante P1 brasileira, ela foi engolida, digamos assim, pela Delta, assim como no México e no Canadá, certo? Por outro lado, tem alguns países onde a Delta se tornou uma variante predominante que nunca tiveram a P1 como uma variante significativa. Então, a dúvida que há é o quanto que uma contra a outra, digamos assim, né, como se fosse um desafio, poderia predominar, ou se teria uma grande mudança do nosso cenário. Eu acredito que essa pergunta ela não pode ser respondida no momento. Mas vou chamar a atenção para uma cautela, tá? Aqui a gente tem o Brasil, a Argentina e o Chile. Vejo que na Argentina e no Chile não há menção, por enquanto, em sequenciamento genômico da variante Delta, a verdinha, mas no Brasil, na última semana, aumentou muito a quantidade de deltas. Essas notícias que a gente vem vendo de casos Delta aqui no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Mas eu gostaria também de chamar a atenção de uma coisa. Vejam que o Brasil sequenciou, nesse período de 2 semanas, 62 amostras genômicas confirmadas sequenciou 62 amostras genômicas pelo informante oficial, que é a Fiocruz, 53 delas Delta. Vou voltar um slide atrás. O Reino Unido, que tem uma política de sequenciamento bastante diferente, nesse mesmo espaço de 2 semanas, sequenciou 48 mil amostras. Então, a gente está comparando uma amostra de 48 mil amostras contra uma amostra de 62, 63. O Brasil não tem a mesma potência, né, de sequenciar esses casos, e pode ser que a Delta venha a se tornar a variante predominante. Acho que ninguém tem essa resposta no momento, mas é possível. Se isso vai ou não implicar em aumento das internações, ninguém sabe. Em aumento de casos, é muito provável, porque ela é mais infecciosa. Essa é a tendência. Mas, como nós já temos uma grande faixa da população vacinada, uma faixa significativa, com 2 doses, que parece ser necessário para conferir mais proteção da Delta, nos parece
que a gente vai ter que acompanhar, como sempre fizemos até então, as internações hospitalares e as manifestações graves que demandem UTI para entender o que vai acontecer. Talvez somente um número maior de casos, mas com manifestação leve, não gere tensão no sistema hospitalar, certo? Isso por hora, mas se vocês me permitirem mais 2 minutinhos, eu talvez tenha a pretensão de atender a demanda do senhor Cláudio aí da outra semana, onde a gente discutiu proporcionalmente, assim, né, qual é a ideia visual, assim, quanto a mais a gente teve de pressão no sistema, principalmente no inverno, no sistema hospitalar, do que em período anterior ao Covid. Então, vou tentar, se não for consumir muito tempo, compartilhar outra tela com vocês, para a gente poder olhar isso bem rapidamente. Tá aqui, a subir. Acho que vocês já estão vendo uma tela com diversas barras, né? Ainda não, João. Tá em branco aí. Ainda não. Vamos ver. Vou tentar parar e compartilhar de novo. Bom, não quero monopolizados. Talvez eu consiga acertar aqui o BI, talvez seja pesado demais para a placa de compartilhamento aqui. Talvez passe por vice-prefeito, eu vi agora que ele está na sala também, e a gente retoma assim que possível. Perfeito. Nosso caro vice-prefeito Ricardo Gomes. Bom, obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu confesso que prefiro ouvir o João, porque a informação é central aqui para a gente continuar. Mas quero saudar a todos, secretário Susbach, secretário Perrone, que está aqui, Fernando Ritter, João Marcelo, todos os Secretário Mauro demais. também está presente. Secretário Mauro Esparta, não cheguei no senhor aqui, estou passando a tela, né? Mas e especialmente todos os nossos integrantes aqui do Comui, tá? Em nome do Paulo Cruz aqui, eu quero saudar os empreendedores da cidade aqui. A gente está correndo bastante aqui. Vejo meu trabalho. Saudar a todos para não cometer injustiças. Boa tarde a todos. Primeiro quero ressaltar aqui que a nossa equipe da saúde e a prefeitura como um todo continuam vigilantes e integrados nas suas iniciativas e nos seus trabalhos, né? A gente tem uma troca constante de ideias aqui e, ao contrário do que alguma manifestação da mídia pode dar a entender, aqui nós somos uma equipe muito unida, que trabalha junto e que discute livremente ideias. Então, eu estou dizendo isso aqui expressamente, quero contradizer uma notícia de que a prefeitura estaria desdizendo a Secretaria da Saúde ou a equipe da saúde. Isso não aconteceu e não vai acontecer. Todos na prefeitura são livres para expressar opiniões, suas ideias. A gente tem uma equipe que é muito plural e muito que dialoga, né? Essa marca do prefeito Melo, que é o diálogo, isso é para fora e para dentro da prefeitura também. E claro que a decisão final cabe sempre ao prefeito, mas a gente tem uma rica troca de ideias aqui na prefeitura. E estou dizendo isso em relação às nossas discussões aqui sobre o incentivo à vacinação. Acho que o Ritter tem um dado mais preciso. Nós temos, se não me engano, cerca de 40 mil pessoas, é isso, Ritter, que tomaram a primeira dose
e poderiam já ter tomado a segunda dose e que ainda não fizeram, é isso? E, e É esse é um isso, dado são para ser mais preciso, no dia de hoje, 47 mil, vice-prefeito. 47 mil pessoas. Isso nos preocupa, né? E a gente tem trocado constantemente ideias aqui, porque, primeiro, quem tomou a primeira dose já mostrou que quer se vacinar. Segundo, a gente sabe que o esquema vacinal completo oferece uma proteção muito maior do que só a primeira dose. Talvez essas informações de que a primeira dose já oferece um nível X de garantia contra as formas mais graves da doença, isso talvez transmita uma sensação de conforto e de segurança que é falsa, né? E nós temos aqui nos empenhado para buscar caminhos e alternativas para incitar, para promover, para conscientizar as pessoas. E vamos continuar discutindo toda e qualquer medida que surja, toda e qualquer ideia que surja. Tá? Isso não significa obrigar a vacinação. Vejam bem, nós temos filas nos postos de vacinação. O Brasil adotou uma estratégia de priorização e de sequenciar essa vacinação justamente porque nós temos mais gente querendo se vacinar do que doses disponíveis. Então, não se trata de discutir obrigação de vacinar. Trata-se de trazer aquelas pessoas que já mostraram que querem se vacinar, que tomaram a primeira dose, para mostrar para essas pessoas a importância de tomar a segunda dose. E, nesse sentido, a gente tem iniciativas muito positivas aqui do secretário Mauro Sparta, do Fernando Ritter, da iniciativa privada que se aproximou. Eu acho esse trabalhar com incentivos positivos algo muito bom, né? Tem bares dando rodada de chopp ou dando uma sobremesa para quem tem a segunda dose. Acho que são iniciativas salutares aqui, né? E quero ressaltar isso, que nós estamos trabalhando com incentivos positivos para a sociedade, né? A gente acredita na conscientização, na educação, como caminho. Fizemos isso durante toda a pandemia. Nosso foco não é a punição, mas sim o incentivo e a conscientização. O segundo aspecto que eu queria comentar com todos diz respeito, inclusive, à questão da nossa proposta. Vicente Perrone está aqui, pode depois esmiuçar, mas nós fizemos uma proposta para o governo do Estado que diz respeito à retomada gradual e segura dos eventos em Porto Alegre, e que está baseada na vacinação e na testagem, né? Então, é sempre a alternativa, né? Vacina ou testa. E nós fizemos uma proposta para o governo do Estado, acho que depois o Perrone e o Ritter, se ainda não fizeram, podem esmiuçar a nossa proposta e a situação em que isso se encontra no governo do Estado. Né? Lembrando que o setor de eventos foi, primeiro, é um dos setores estrategicamente sempre apontados na cidade. Né? Nós sempre falamos em Porto Alegre como o setor da saúde, o setor da inovação e o setor do turismo, de eventos e de negócios como estratégicos para o desenvolvimento econômico na cidade. Então, primeiro, o setor de eventos é estratégico da cidade. Segundo, foi talvez o primeiro a fechar e está sendo e será o último a abrir. Nós estamos falando de um setor que está 1 ano e meio sem receita, né? com todo o impacto que isso tem na sua cadeia, desde músicos, iluminadores, até a própria indústria gastronômica da cidade, que é correlata ao setor de eventos, né? Atrai gente e presta esse serviço. Então, para não me estender demais, acho que essa é uma questão que nós temos que discutir hoje aqui.
Vicente vai apontar também, mas nós estamos convidando todo o setor de eventos da cidade, e já estendo aqui esse convite aos representantes aqui. Estou vendo a Fernanda da Brasel, estou vendo o Henry do Sinda, quem mais? O próprio Ultramari, que envolve os shopping centers também. Enfim, todos, não vou ter tempo de passar todos aqui, mas todos aqueles que tenham relação com o setor de eventos, acho que o Rodrigo deve estar por aqui também. Nós, nesta terça-feira, vamos fazer uma reunião para anunciar algumas medidas que a Prefeitura está desenvolvendo para o setor e também para discutir esse plano seguro de retomada. Tá? Então, vai ser no Palácio do Comércio, ali na sede da Associação Comercial, Vilarinho, e no Salão Nobre ali da Associação Comercial, no Palácio do Comércio, às 11 da manhã, se não me engano. É isso, Perrone? Isso, 11 da manhã, terça-feira. Eu já tinha combinado com o pessoal na entrada aqui. Ah, tá. Desculpa se estou me repetindo aqui, eu entrei com alguns minutos de atraso aqui. Mas é super importante que possamos ter essa conversa também. E, por fim, eu quero dizer que os números, eu acho que são alvissareiros, continuam alvissareiros. Nos preocupa a variante Delta, com certeza, mas nós estamos olhando os números e eles continuam a melhorar diuturnamente, né? Acho que essa é a esperança é muito maior do que o medo nesse momento. Esperança não significa falta de vigilância, continuaremos vigilantes, observando os números diariamente. Acho que todos aqui já criaram esse costume de olhar os números todos os dias, mas eu quero aqui dizer que nós estamos pensando positivamente aqui para o futuro. Quero crer que teremos um fim de ano dentro da velha normalidade, quase, né? O velho normal, não do novo normal. Ouço também Bruno Ezeric crescer agora e finalmente a discussão da volta às aulas. Acho que é uma discussão que foi retardada tempo demais por alguns agentes importantes dessa discussão, mas que aqui em Porto Alegre nós puxamos e lideramos esse processo e estamos felizes de ver isso se estender ao resto do estado. De resto era isso. Não sei, não quero consumir tempo demais aqui, só deixar meu abraço do prefeito Sebastião Melo e seguir à disposição aqui ouvindo a nossa reunião. Acho que mais um elemento só para não sei, Vicente, chegaste a falar da festa clandestina na ilha? Não falei. Acho que é importante prestar contas aqui nesse comitê também, para que todos entendam. Ali não se tratou de ausência de fiscalização. Inclusive, me corrija se eu estiver errado, Vicente, aquele espaço estava interditado pela prefeitura. O espaço não tinha alvará para entretenimento noturno, né? E como tal, e mesmo assim já tinha sido fiscalizado e interditado. Portanto, nós estamos falando de uma série de irregularidades do empreendedor e do promotor da festa, né? A prefeitura agiu, né, preventivamente, estava interditado já o espaço, volto a dizer, e vamos continuar agindo sim. A gente sabe, e é parte do nosso argumento para o governo do estado, que o fechamento de alguns espaços de evento que poderiam estar funcionando dentro dos protocolos e dentro da regularidade, a manutenção desses espaços fechados tem contribuído para que as pessoas busquem espaços que são irregulares. Então, eu quero aqui dizer com todas as letras que, na nossa opinião, manter espaços que poderiam estar funcionando com segurança física e sanitária, manter esses espaços fechados, está hoje contribuindo para a realização de eventos
clandestinos, que não tem nem a segurança sanitária e nem a segurança tradicional, ordinária de PPCI, de proteção, enfim, de toda a natureza, de toda a sorte. Então, quero registrar isso aqui, pedir, Vicente, que na tua fala aí, tu por favor, explicite um pouco mais sobre essa questão na Marina lá, e me colocar à disposição aqui. Estou vendo que tem pessoas aqui querendo falar, então quero ouvir também. Só deixar um abraço meu e do prefeito aqui a todos. Bueno, Perrone, antes do Írio se manifestar e do Bruno, gostaria de fazer essa observação solicitada pelo vice-prefeito? Perfeito. Falando um pouco, eu tenho sido muito demandado nos últimos dias, desde a noite de domingo, a SMDT aqui na nossa pessoa e também do Coronel Ikeda, se acabou entrando no meio desse assunto de forma bastante importante e esclarecedora, né? Esse local, ele divulgava estar no endereço, ele operava em outro endereço. No local da operação havia sido cassado o alvará cautelarmente como uma casa noturna, não foi nem pela Guarda Municipal, teve a Guarda Municipal em conjunto, mas foi a Brigada Militar, na data de 22 de janeiro, que foi lá após uma denúncia. Então, junto com a SMDE, a Guarda Municipal e a Brigada interditaram o local, considerando uma casa noturna. Então, o proprietário veio aqui na secretaria, o proprietário da Marina, que tem um contrato de locação com o locatário, né, do bistrô da Marina, proibindo usar o nome da Marina, proibindo de fazer eventos. Que mais? Que ele já tinha boletins de ocorrência contra o operador do bistrô da Marina. Então, ele, inclusive, salientando a necessidade de manutenção do deck, não realizada pelo operador. Então, ele acabou cometendo diversos crimes num só, de desrespeito a uma decisão administrativa de interdição cautelar pelo Covid. Ele não licenciou o espaço como um espaço de eventos, ele estava realizando um evento sem o distanciamento, sem as regras sanitárias e sem a manutenção devida da estrutura, sem a RT, sem nada relacionado aqui na prefeitura. Então, ele tinha um alvará de bar e restaurante, podendo, não era nem de bar, era de restaurante. Então, restaurante é uma atividade basicamente para alimentação de pessoas sentadas. O bar é uma atividade basicamente predominante de bebida em pé, e casa noturna é um espaço onde tem a pista de dança. Então, ele estava operando muito mais como bar e casa noturna do que restaurante. Pela estrutura que tinha, era, por nós, considerado um evento. Ele não tinha licenciado o evento no escritório de eventos. Então, ele cometeu diversos equívocos que resultaram na morte dessa menina de 26 anos. Importante salientar, isso foi dito ontem de forma bastante categórica ao governo do Estado, que nós acreditamos na abertura regular dentro dos protocolos para diminuir o número de eventos clandestinos. No momento que tu dá alternativas seguras com o devido licenciamento e com a regularidade que a prefeitura precisa para licenciar um evento, tu diminui a força dos clandestinos. Isso foi, até certo ponto, rechaçado pelo governo do Estado. Eles falaram que eles acreditam que as clandestinas irão continuar acontecendo, falaram nessas palavras. A gente discordou muito fortemente. Então, foi uma reunião bastante dura com o governo do Estado. Acho que depois houve um abrandamento do tom e a gente conseguiu construir uma possibilidade de aprovação dos eventos testados. Provavelmente na próxima segunda ou terça-feira a gente tem essa resposta. Então, é importante salientar que a fiscalização hoje, com a atividade econômica aberta no nosso município, ela tem focado em festas, em aglomerações e festas clandestinas. Nós interditamos e fomos demandados por eventos de aglomeração em 6 meses de 200 eventos. Se a gente considerar que uma semana vai de quinta a domingo para esse tipo de evento, são 3, 4 dias por semana. Em 6 meses,
dá uma média de quase 3 eventos por dia. Então, a Guarda Municipal está muito focada na dispersão desse tipo de evento, na dispersão de aglomerações que não seguem os protocolos, e os restaurantes, conseguindo operar de forma regular, estão mantendo a nossa economia aberta, estão mantendo os empregos, e a pandemia está nitidamente arrefecendo com a atividade econômica operando dentro dos protocolos. Então, é importante a gente ter isso muito claro, que acreditamos no plano que começamos a montar logo após as eleições. A gente tem um acordo eleitoral com a sociedade, viemos realizando esse acordo desde o dia 1º de janeiro, temos um plano e pedimos para o governo do Estado para darmos um passo à frente neste mesmo plano de conciliação de economia aberta e pandemia. Achamos realmente que temos tido sucesso nessa conduta. Tivemos um episódio de variante P1 entre fevereiro e março. Em abril, retomamos a economia e temos nitidamente um arrefecimento, uma queda em casos, internações, óbitos, com a economia aberta, dentro de protocolos, com a fiscalização indo diariamente onde tem foco de denúncia e aglomerações. Então, mais uma vez, reitero que o nosso pedido ao governo do Estado não é nada fora de um plano que começou no início de janeiro e que ele vem sendo realizado em todos os países do mundo. A gente tem eventos testados em Barcelona, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Ásia. Então, a gente está fazendo o que o mundo inteiro fez. Incentiva a vacinação, eventos com teste e fim da pandemia. Isso que acreditamos, e eu acho que o Brasil vai sair muito bem nisso, com um percentual de vacinação maior do que de outros países. Então, acredito bastante no incentivo e não na obrigatoriedade, no mesmo assunto, na mesma linha que o vice-prefeito comentou há pouco. Então, espero todos os amigos na terça-feira, dia 27, às 11 horas, no Salão Nobre da Associação Comercial, para conversarmos um pouco mais sobre isso e mostrarmos à sociedade esse nosso plano de retomada dos eventos, incentivos tanto fiscais quanto de burocracia e de novos decretos, para que a gente consiga retomar esse setor que propulsiona bastante a nossa economia da cidade. Então, fica aqui mais uma vez o meu convite, meu muito obrigado por esses momentos aqui, o apoio que a gente segue tendo de todos vocês no nosso plano de retomada econômica. Obrigado, secretário Vicente. Írio. Írio, boa tarde, secretário. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Tudo bem a todos aí? Boa tarde, Ricardo Gomes, nosso vice-prefeito, todos os secretários e todas as pessoas que fazem parte aí. Eu queria só comentar, até entrei um pouquinho atrasado aqui, porque eu estava recebendo um indiano aqui, nesse momento, tá? E eu importo alguns produtos de lá, então tenho tido contato, assim, uma ou duas vezes por semana, falando com os indianos, e queria dizer que a gente tem um medo aqui, né, da variante indiana, né, e que a situação da pandemia está muito controlada na Índia, né, eles já estão lá praticamente liberando tudo, a situação está realmente, se a gente considerar que eles têm 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né, eles estão numa situação já de queda muito drástica da contaminação, evidentemente que tem um incentivo muito forte à vacinação lá, que inclusive estão indo nas empresas. Esse pessoa que me visitou, ele é dono de uma grande indústria que os funcionários da empresa foram vacinados dentro da própria empresa, que o governo mandou uma equipe para vacinar todo mundo assim, de uma vez. E que a vacinação realmente é muito eficiente em relação a essa variante, né? E as vacinas que eles estão utilizando lá, basicamente, são as mesmas que utilizamos aqui. Mas aqui só contando essa historinha, a pergunta que eu queria fazer, que é uma coisa bastante importante para a retomada das atividades, não do comércio, mas basicamente de escritórios e toda essa parte de retaguarda, esse assunto dos 4 metros de distanciamento. Queria saber como é que está essa situação, se tem possibilidade de redução aí de 4 metros para 3, para 2. Está muito difícil dos escritórios trazerem os seus funcionários de volta, né?
E acho que isso é muito importante para toda a retomada da economia. É o transporte público que vai se movimentar, que está com problema de transporte, são os restaurantes que estão no centro que tem dificuldade ao meio-dia, porque as pessoas estão ficando muito em home office. Então, eu queria efetivamente entender se isso aí tem possibilidade de mudança nesse protocolo a curto prazo ou se seguiremos deste jeito. Obrigado. Secretário Celso, me permite eu emendar, que eu já sou o próximo inscrito, porque o meu pleito ele é no mesmo sentido, e eu já tenho falado em outras reuniões a questão do 1,5 m para diminuir para 1 m. Eu sei que a secretária Janaína é minha parceira, eu sei que o senhor não aguenta mais me ouvir falar nisso, mas será que nós vamos conseguir começar o segundo semestre, pelo menos aqui em Porto Alegre, com 1 m entre os alunos? Então, era só mais para completar aquilo que o Írio já falou e já aproveitar e colocar minha fala junto, porque é um pedido, eu sei que a secretária Janaína é minha parceira nessa luta. Írio e Bruno, eu vou deixar o Fernando responder, porque esta pauta, né, vai ser, vamos dizer que no início dessa reunião, esta pauta foi incluída na nossa próxima reunião, que é segunda-feira, às 14 horas, da R10. Né? Mas eu vou deixar o Fernando responder, porque o Fernando é o representante, né? Ele e a diretora do Hospital de Pronto-Socorro são os nossos representantes oficiais dentro da R10 perante o governo do Estado. Então, vou deixar para o Fernando responder esse questionamento de vocês. Obrigado. Bem, oi, boa tarde, Írio, Bruno, satisfação poder estar falando com vocês. A gente vai levar essa pauta. A gente, sexta-feira, lançou um novo decreto municipal com algumas liberações, tá? A gente já fez algumas liberações com relação ao distanciamento dentro dos espaços físicos. Não sei se vocês chegaram a ver, até recomendo dar uma olhada lá. A gente fez uma liberação também dos espaços coletivos de condomínio, diminuímos os espaços nos clubes, tá? Dentro do comércio. E vou levar segunda-feira, junto com o César, que acompanha essa reunião, esse pedido de redução do espaço nesses setores, tá? Se aprovado pela região 10, tá? Que é os municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Porto Alegre, Gravataí, Viamão e Glorinha, tá? A gente pode propor essa redução, tá? Já que fizemos recentemente, nós pegamos os pedidos que foram mais antigos e que foi consenso na região 10, tá? Porque não depende só de Porto Alegre, tá? Então, naquele momento, a gente passou 2 semanas discutindo para a gente poder bater o martelo naquele documento que saiu na sexta-feira passada, tá? Então, fico no compromisso de levar essa reivindicação. É passar de 1,5 m para 1 m nas escolas, é isso? Tá? E Írio, de 4 para 2 metros. Me repete qual é a demanda, por favor? É isso mesmo, doutor Fernando. Em ambientes fechados, né, Írio? Isso. Eu falo assim, por exemplo, uma área de escritório, né? De 4 para 2 metros quadrados a distância de ocupação. Porque se coloca dentro de um escritório, tem aquelas mesas, aí as pessoas não têm... A cada 4 metros quadrados é quase impossível, né? Aí você consegue trazer umas pessoas, não consegue trazer outras, e está criando realmente alguns problemas sérios. Aí a gente tem sido bastante demandado nesse sentido. Se reduzir de 4 para 2 metros quadrados, já ajuda muito, né? Tá? A gente fez uma redução de espaço, César. Esse não foi contemplado? Só uma pergunta, agora me deu uma dúvida aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. Então... Estou dando uma olhada aqui também, mas eu só tenho que ver, estou com uma dúvida aqui, se isso não é um protocolo, se isso não fere alguma questão dos obrigatórios. Agora, de cabeça, eu tenho que dar uma olhada nisso. Não, mas eu acho que, a princípio, dá para a gente examinar, e mesmo que seja obrigatório, né, Fernando? Com essa questão da melhora dos números aí, é possível, talvez, a gente fazer esse pleito para o Estado, né? Pelo menos estudar esta
questão aí dos espaços, né? Nós também já estamos estudando, junto com a nossa IPTC aqui, uma solicitação para a próxima semana da questão, isso o Bruno interessa ao Bruno também, da questão da lotação do transporte de passageiros de estudantes, né? Que é uma demanda específica também dessa área, né? Então, nós já estamos formulando uma consulta para o Estado e, se aprovado na R10, segunda-feira, essas questões a gente pode encaminhar tudo de forma conjunta. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Mais alguma... Juarez, não sei se eu posso fazer a... Milton concluiu? Sim, pode. Ele já concluiu? Ok? Tá, assim, dentro dessa linha do Willian, dentro da mesma linha do Willian, eu teria 3 observações. Primeiro, eu acho que também a questão das lojas, tá, do varejo, a gente está 4 metros quadrados por pessoa, no espaço físico fechado da loja. Eu acho que daria para passar para 1,5, que daria em torno de 2 metros e pouco, 2 metros quadrados por pessoa. Poder aumentar essa capacidade interna das lojas para atendimento. Outra coisa também que eu queria salientar, que é a retomada, vai ser discutida lá na terça-feira, que é importante. A gente tem que pensar seriamente na retomada das atividades e na retomada do serviço público presencial. O centro está sofrendo demais. Todas as minhas lojas, eu tenho 8 lojas no centro, estão abaixo de 50%. O fluxo do centro está muito ruim, porque tem todo o serviço público estadual, federal e também grande parte municipal, que não estão circulando. Então, nós temos que pensar o centro e passa certamente por essa retomada também da atividade pública, podia puxar essa questão aí do trabalho presencial. E, por último, eu tenho uma pergunta para fazer com relação... Hoje pela manhã, eu estava ouvindo a Gaúcha, estava sendo entrevistada a secretária da Saúde, e ela disse que muitos professores se negaram a fazer a vacina estadual. E aí vem a pergunta: no município, existe casos de professores que não quiseram fazer a vacina, e qual foi o tratamento dado para aqueles que não quiseram fazer? Porque no setor privado, já está com decisões até de demissão se o funcionário não quiser fazer a vacina. Até me surpreendeu essa questão, o pessoal da área de educação, do setor público, quer dizer, não queria fazer a vacina. Achei bastante estranho. Então, eu queria ver se a prefeitura já tem casos disso na rede municipal, se já pensou em algum tratamento, como fazer isso aí. Obrigado pela oportunidade. Bom, André, eu vou fazer Juarez, uma observação quanto à tua segunda pergunta, né, a última, no seguinte sentido: nós estamos, durante os últimos dias aí, estamos estudando isso junto com a Secretaria de Saúde, Educação, SMAP, aqui, Patrimônio, Pessoal e Patrimônio, e na próxima semana sairá um novo regramento, né, que nós tratamos sobre o retorno das atividades, né, dos vacinados. Então, terá também isso vai englobar, né, essa questão aí. Tá? Então, parte do teu questionamento está dentro desse novo regramento que sairá na próxima semana aí, do retorno da possibilidade dos vacinados, né, retornarem ao trabalho presencial ou, né, o teletrabalho, dependendo da situação de cada secretaria. Tá certo? Mas só para complementar, né, César, a gente fez o parecer aqui da vigilância e a gente discutiu. A ideia nossa é a seguinte: é o retorno imediato das pessoas que completaram esquema vacinal, tá? E quem não quiser se vacinar tem que retornar igualmente, porque é uma opção dela de não se vacinar, tá? Essa é a tônica principal, né? E aí vai ter todos os desdobramentos necessários, ok? É isso, né, César? Exatamente. E a redução por metros quadrados para a loja física cai na questão para ser estudada, junto com entra na mesma linha de nós vamos, né, ter uma demanda, nós vamos colocar junto com as demais, tá, Juarez? E vamos ver se num curto espaço de tempo a gente consegue dar um retorno aí para todo mundo. Tá bom. Obrigado, viu? Doutor César, eu estou de mão estendida, de dedo estendido. Desculpe, doutor.
desculpe, mas eu tô, como eu deu um problema na internet aqui na prefeitura, eu estou acompanhando pelo celular e eu não tenho a visão do todo, doutor Luiz Roberto. Tá? Você Então, vê agora como, que somente que eu vi que o senhor está com a mãozinha ali sinalizando que deseja falar. você vê como eu sou malicioso. Eu já estava achando que o amigo, imaginando que eu ia falar sobre um tema que não agrada, já estava deixando despercebido. Mas vejo que não, fico muito alegre. Pena que o vice-prefeito não está aí, porque, evidentemente, Ele deve ter. assuntos. Essa reunião é feita muito para resolver os assuntos da rotina, sabemos uma das causas, mas ela também tem o aspecto macro, o aspecto maior de interesse do todo, de interesse do país, de interesse daquilo que esse grupo de pessoas dedicadas, inteligentes, podem prestar. E me perdoem se eu sou insistente no ponto e trago alguns outros, talvez, de novidade. Primeiro, declinar de que o Brasil está passando já, em porcentagem da população, os Estados Unidos em vacinação. E há uma palavra não se levanta para dizer que o governo não é genocida. Segundo, mas é um aspecto que pensa em político, e nós estamos aqui num ambiente político, vivemos num ambiente político, dependemos de um ambiente político, vamos nos acabar se o ambiente político se criar por lado contrário, portanto, eu me sinto muito confortável para abordar o aspecto que eu vou dizer. Eu tive a ocasião de, nessa noite, ouvir duas lives de dois dos melhores médicos, mais conceituados, dos mais experientes, dos que estão mais na linha de frente da Covid. Uma mulher e um homem, pessoas maduras, e eu saí dali deprimido, porque o testemunho que se dá lá, inclusive referindo à questão da Índia, que foi falado aí, a Índia, substantivamente, mais do que a vacina, é o tratamento precoce que está freando isso. Isso já por estatística ainda hoje disseminou o tratamento precoce assim velozmente. A outra coisa que eu queria dizer é que o entusiasmo dessas pessoas que estão no dia a dia, que estão há 15 meses trabalhando com dados estatísticos, com trabalhos feitos no mundo todo, e não se toca uma palavra nesse ambiente aqui. Não se toca uma palavra. Felizmente, vi agora no ambiente lá no grupo em que foi o Instituto Floresta, ele tomou a iniciativa feliz de propiciar o tratamento gratuito precoce. As pessoas que quiserem consultar com qualquer sintoma de gripe, pode consultar de graça, porque é nesse momento que se deve dar a fazer o tratamento precoce. Eu acho esse tema muito importante, sabe? Não é porque agora, o nosso caso, e eu me incluo agora, apesar de a OSPA não ser lembrada nunca como uma das feitoras de grandes momentos, que é o mais injustiçado aí, nós estamos juntos, mas isso tudo está indo para uma solução. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, estamos no bom caminho, tudo certo, mas não é possível você não pensar no todo, essa coisa vai continuar, nós já estamos falando em revacinar todo mundo no ano que vem, e se é verdade, se tem algum cunho de verdade, esses milhares de estudos, esses milhões de médicos que estão dizendo que isso é importante, muitos dizem é mais importante do que a vacina, é mais eficaz do que a vacina. Eu não estou assumindo isso, eu não sou médico. Isso mereceria uma posição aqui. Eu tenho insistido para nós trazermos a eficácia da vacina. Eu insisto aqui em repetir. Eu fiz vacina, fiz exame, é como se não tivesse feito. A minha mulher é como se não tivesse feito. O meu ex-sócio é como se não tivesse feito. Conheço já várias pessoas que morreram vacinadas duplamente. Está o governador de São Paulo que pegou e vacinou duplamente. E as pessoas não cogitam de uma coisa alternativa. Não é alternativa. Que se soma esforço. Nada de tirar a vacina, está todo mundo entusiasmado, mas pelo menos qualquer coisa que possa se adicionar a isso, vamos nisso. A Inglaterra está voltando, os Estados Unidos está começando a ter uma recaída lá, e assim por diante. Pode vir para cá, vamos usar os outros instrumentos que a gente sabe que tem eficácia, o mundo todo sabe, com exceção dessa loucura que chegou ao ponto, a insanidade humana chegou ao ponto de achar que um voto auditado faz mal para o país, colocando o país no risco de uma convulsão social, porque acha que quem fala nisso
é safado, é assassino, não quer democracia. Me desculpe o desabafo, mas eu acho que isso é muito importante para esse grupo tratar, ainda mais numa prefeitura que teve a coragem no início de tomar como bandeira fazer experiência para os médicos que quiserem, respeitando a liberdade médica, em nome do respeito da liberdade médica. Eu não gosto de fazer discurso, mas sou obrigado. A minha consciência manda que eu externe essa minha inconformidade intelectual que eu tenho perante esse grupo aqui. Muito obrigado. Desculpe a ousadia. Eu que agradeço sua compreensão, doutor Luiz Roberto, e eu de imediato já quero responder aqui, tem um questionamento da Fernanda, já pergunta também sobre o distanciamento entre mesas, bares e restaurantes. Fernanda, aqui, ó, tem na resolução, na portaria ACES 390/2021, que é do Estado, tá? Que ela foi publicada em 14 de maio, ela ali agora perdi aqui, é no 15, deixa eu ver, é no artigo 1º, inciso 15, e isso é protocolo obrigatório, tá? Está inserido no protocolo obrigatório do Estado o distanciamento de 2 metros entre as mesas. Então, nós, em relação a esta questão, nós não podemos dispor, né, sendo nem a região, né, Porto Alegre e região não podem dispor enquanto esta questão aqui não for alterada. Então, não depende de nós, né, essa portaria a 290 aqui de 2021, e lá inserida como uma questão de protocolos, né, vocês vão ver ali na nossa grade publicada, portaria ACES 21, ela é um protocolo obrigatório, e de atividade obrigatória, e entre estes nós não podemos dispor neste momento. Tá? Então, por isso, não temos como alterar por hora, tá, Fernando? Fernando, mais alguma manifestação? Não, acho que não. Acho que está contemplado tudo hoje. Tá. Obrigado, Fernando. Algum dos demais integrantes aqui desse seleto grupo tem algum questionamento ainda para fazer? Ou podemos entender como encerrada a nossa reunião? Até porque agora o Fernando e eu vamos entrar numa outra reunião, né, Fernando, para podermos responder os questionamentos do Estado aí, algumas questões, e tocar a vida aí dos eventos. Né? Vamos ver se até o final do dia a gente consegue resolver tudo isso para os eventos poderem acontecer a partir da próxima semana. César. Sim? Tudo bom, Leandro? Oi, Leandro. Ô, Leandro, fala. Bem? Boa tarde a todos. Eu sei que tu já falou aí sobre a questão do distanciamento das mesas em shoppings, né? Mas qual é a possibilidade de vocês levarem segunda-feira junto para esse comitê ou levar isso para o Estado? Porque a gente está com um problema muito grande, não é pouco, é pessoas comendo em pé, entendeu? Não é uma coisa assim, virou um negócio anti-higiênico, entendeu? É surreal o que está acontecendo, entendeu? Porque as pessoas chegam, pode entrar quantas pessoas quiser dentro do shopping, né? Agora, tá? As pessoas chegam, compram, vão procurar uma mesa, não tem mesa. Pegam aquela bandeja assim, ó. Pega a bandeja assim e fica comendo em pé. Qual é a lógica disso? Entendeu? Então, assim, se vocês puderem fazer esse esforço, vocês tentarem levar para o Estado isso aí, porque, sinceramente, eu vejo isso como um retrocesso. Aumenta, flexibiliza um monte de coisa, e aí o principal que é para dar um bem-estar para a pessoa sentar, comer e ter uma refeição boa, que até para a imunidade dela aumentar, a pessoa come em pé. Fernando, eu vou anotar essa demanda aqui e nós vamos conversar internamente. César,
Sim. A questão, se não me falha a memória, a questão dos restaurantes foi diminuído o espaço. Pode botar mais gente, né? Foi diminuído na última. Mais pessoas, sim. Só o distanciamento foi mantido, o distanciamento foi mantido. Distanciamento foi mantido, aí não adiantou nada. Aí não adianta, Mas realmente. Leandro, vamos conversar, porque nós temos que entender, eu preciso entender um pouco melhor algumas questões, talvez durante a semana eu até faça um contato diretamente contigo, tá? Pode falar com a Fernanda também, a Fernanda tá por dentro. Tá. Você deve ter o contato dela, o meu não deve ter. O da Fernanda eu tenho. Tá? Perfeito. Mais algum questionamento, colegas? Bueno, eu agradeço aí, em nome do prefeito Sebastião Melo, do vice Ricardo, que esteve aqui conosco também, nosso encontro de hoje, né, para os esclarecimentos, e cada nova reunião eu fico feliz com as informações que o Marcelo traz, o Marcelo, né, dessa melhora, e que na semana seguinte a gente tem uma repercussão aí sempre na sociedade. E da parte do secretário Mauro e do Fernando, a questão da vacinação aí, que realmente está fazendo uma diferença muito grande, né, com os números, essa efetividade aí é importante para todos nós. Então, muito obrigado por hoje, né, e até a próxima oportunidade de nos reunirmos aqui e conversarmos sobre essas questões da cidade. Abraço. Abraço, obrigado, boa tarde. Tchau, tchau.